Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Evangelho escrito por Mateus no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo meia dúzia. Vamos iniciar a partir do versículo 19. Se todos encontraram, lemos então com a ajuda de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Jesus. Queridos irmãos, estas são as palavras ditas pelo Senhor Jesus para aqueles que estavam ao redor dele, interessados em conhecer aquilo que Deus lhe dava de trazer para os ouvintes. E muitos deles tinham interesses nas necessidades materiais que eles sentiam. Mas o Senhor Jesus, ele não somente atendia os anseios das pessoas desta vida terrena, mas principalmente a situação espiritual, que era o motivo da sua vinda a esta terra, para poder salvar o ser humano da condenação eterna. Este era o trabalho principal que ele exercia, mostrando sempre os caminhos da vida eterna, para que aqueles que ouvindo e aceitando pudessem então serem participantes do reino dos céus que já estava ali, e depois, terminando a vida terrena, poderem dormir para alcançar a salvação para a vida eterna na glória dos céus. Este era o objetivo. E como as pessoas, irmãos, estavam muito presas nas condições da vida terrena, uns pelas necessidades que tinham e outros pelos anseios que tinham nas coisas desta vida que prendiam, de modo que eles pouco se interessavam pelas coisas de Deus. Mas aqui ele fez então este discurso, este sermão, e dizia, olha, vocês não ajuntem tesouro aqui na terra, porque aqui a traça e a ferrugem tudo consome, e também tem aqui os ladrões que roubam, minam, isto é, arrombam onde estiver escondida a vossa riqueza e roubam, de modo que aqui não há segurança nenhuma para acumular riquezas. Então, ao invés de vocês ficarem voltados unicamente em granjear os bens terrenos, vocês procurem ajuntar tesouros, mas no lugar onde não tem a traça nem ladrão para roubar. Isto para eles era uma novidade, irmãos.
irmãos, incrível, porque ninguém falava isso. Não havia discurso deste tipo, desta natureza para o povo ali judeu que estava ouvindo. E o Senhor falava de forma tão clara: a juntar tesouro no céu, que lá nem a traça, nem a ferrugem consomem, e também não tem ladrão para roubar. Depois dizia o porquê disso. Por que ele falava isso? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer, o vosso viver. Você estará sempre voltado àquilo que possui, que os teus olhos contemplam, que as tuas mãos apalpam, e vocês vivem em função disto. Então, sendo estes os vossos tesouros, também o vosso coração, ou seja, o vosso viver, estará voltado para isto. E assim vocês nunca terão oportunidade de conhecer a salvação das vossas almas, porque ela não é visível. Os tesouros e os bens terrenos vocês veem, compram, apalpam com as mãos, guardam, escondem, mas a salvação não se vê com os olhos e não se apalpa com as mãos. Então vocês precisam entender que onde estiver a vossa riqueza deste mundo, a vossa vida estará voltada para isto. Mas dizia, então vocês procurem enriquecer daquilo que os vossos olhos não contemplam, não veem, e as vossas mãos não apalpam, que são riquezas espirituais e, portanto, celestiais. E estas guardadas com Deus, não terá ladrão que possa roubar. Mas eles não tinham esta facilidade de entender, irmãos, porque os olhos estavam vedados e vendados também, tinham uma faixa sobre os olhos para não poder contemplar as maravilhas de Deus. Então disse assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Isto não dizia respeito somente o olhar maligno, maldoso, cobiçoso, não era só isto, mas também o olhar para as coisas vãs, irmãos, deste mundo, e através dos olhos, da contemplação daquilo que era terreno, as pessoas se afastarem de Deus. Então esse olhar não era bom, porque a pessoa olhava cobiçando, querendo aquilo para si. Então esse não era um bom olhar. Mas o bom olhar, irmãos, faz com que a pessoa olhe livre de contaminar-se com as coisas da terra, e portanto são olhares iluminados por Deus. Que dizia assim: se os teus olhos forem bons, ou seja, se o teu olhar, a forma de contemplar, não houver esta vaidade, esta cobiça pelas coisas terrenas, então o teu corpo poderá ter luz, será luminoso, ou seja, as trevas serão afastadas de ti. Mas, porém, se os teus olhos forem maus, voltados só para contemplar o que é terreno, maligno, cobiçoso, com as maldades que há neste mundo, porque tem isto, tem pessoas que vivem buscando sempre encontrar coisas que lhes contaminam a sua mente, o seu viver. Então o teu corpo será tenebroso. Tenebroso é ausente de luz, é tomado pelas trevas. Mas o que fez Jesus, irmãos, o Filho de Deus? Ele trouxe esta graça e nos colocou, irmãos, num caminho de luz. E nós não andamos mais nas trevas deste mundo, que são as trevas do pecado, mas o Senhor colocou-nos à luz do Evangelho de Cristo, e nós andamos agora iluminados por Ele. E sendo iluminados, ainda que os nossos olhos contemplem tudo o que é do mundo, o que é vaidade, o que é bom, o que é mal, está vendo tudo, porque nós não somos cegos, então a pessoa enxerga, mas contudo, mesmo vendo, não olha. Uma coisa é olhar, outra coisa é ver. A pessoa está andando, está vendo tudo, mas quando diz, olha aqui para você ver, não é assim que a gente diz? Vê qualquer episódio interessante, fulano, dá uma olhadinha aqui, olha, para você ver. Então o que você vê, irmãos, estamos vendo porque temos vista, mas olhar, quer dizer, atentar, buscar, querer enxergar de perto, querer apalpar, aí então, se for coisas boas, então estamos aumentando a nossa luz, mas se forem coisas do mal, nós estamos apagando a luz e caindo em trevas. Bendito seja Deus. Então dizia assim, porque ninguém pode servir a dois senhores, ou serve
aquele que é da luz ou serve aquele que é das trevas? Porque não é possível amar um e outro, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Porque vocês não podem servir a Deus e a mamão. Vocês não podem ter um olho voltado para o mal e outro olho para o bem. Porque tudo que você olha, olha com os dois. Ou olha com os dois olhos para o que é bom, agradável a Deus, que te traz benefício na tua vida, tanto espiritual quanto terrena, ou então você vai cultivar um olhar malicioso, cobiçoso, que atrai para si, gerando maus pensamentos, imaginações e meditações do mal. Então você vai estar trazendo para si as trevas. Então dizia, por isso eu vos digo, vocês não precisam andar cuidadosos quanto à vossa vida, buscando olhar isso, olha aquilo e procura aqui, pelo que a vez de comer, o que tem que beber, ou vestir, aquilo que é da necessidade desta vida terrena. Porque pense assim, que não é a vida muito mais do que a comida. É claro, irmãos, a vida vale mais do que a comida. A comida não tem agora, mas depois pode ter. Mas a vida, se perder agora, é só uma, não tem mais. E o corpo é muito mais do que o vestido. Vale mais este corpo do que a roupa que está nele. Porque a roupa estraga, compra outra. Se não tiver, a pessoa se esconde, mas o corpo tem valor muito maior. Então dizia Jesus, como exemplo, vocês dão uma olhadinha para as aves do céu, os passarinhos que voam por aí. Eles não plantam, não semeiam, não faz colheita, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial alimenta a todas. E vocês não têm muito mais valor do que elas? É claro que temos, porque o Senhor Jesus não deu a vida pelos passarinhos, pelos animais do campo, Ele deu a vida por nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos nós que temos o compromisso de voltar para Deus, não os animais. Então por isso que Ele deu a vida por nós. Então quem de vocês que pode, com tanto cuidado que tem, acrescentar um côvado à sua estatura, ficar 10 centímetros mais alto? Ninguém tem isso. As mulheres ficam mais altas por causa do salto alto que usa, mas o homem não, ninguém usa. Se bem que a coisa está mudando, mas por enquanto os homens usam salto de sapato normal. Então não dá para acrescentar muito a nossa estatura, nós não temos este poder. Então, olhar para os lírios do campo, vocês não têm que ficar solícito. Solícito é a pessoa que está sempre disposta, quer buscar e quer correr, sempre pessoa ávida a buscar, a fazer, não precisa correr tanto. Dá uma olhada para a beleza da natureza que Deus fez. Os lírios do campo, eles crescem, ninguém precisa lá cuidar, não fazem nada para crescer, só esperam na natureza que Deus deu, na chuva, no sol que aquece a terra, e eles vão crescendo e produzem as belas flores que têm. Por quê? Porque eles estão vivendo somente sob a providência divina. Então eu vos digo que nem mesmo Salomão, com tanta riqueza, conseguiu tanta glória como um lírio ou qualquer um deles. Pois vosso Pai veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã acaba e é queimada. E não vai vestir vocês muito mais, homens de pequena fé? Claro que Deus provê, irmãos. Resumindo tudo isso aqui, é que todo o provimento para a nossa vida vem de Deus. Ainda que você seja sábio, que tem uma excelente formação acadêmica, doutorado e tantas outras coisas, uma excelente profissão e um emprego de uma renda muito superior à que você necessita, está ouvindo esta palavra, mas não julgue isto como sendo uma capacidade tua, porque isto é bênção de Deus. Veja que você que está ouvindo esta palavra, seja onde estiver neste mundo, com toda esta qualidade que você tem, um QI de inteligência altíssimo, e você se sente dotado mais do que os outros, e pensas que isso aí é qualidade tua? Não, foi Deus que te deu. Porque se você acordasse hoje e tivesse perdido a memória, isto aí viraria tudo lixo, não teria valor nenhum. Perdeu a memória, não conheceria mais ninguém,
não saberia nem da tua existência, ficaria falando sozinho, não sentiria fome nem sede e viraria um vegetal qualquer. Mas Deus te provê de vida, te dá saúde, te dá inteligência, te dá dois pulmões para respirar o ar. Bendito seja o Senhor, purifica o teu sangue, os teus rins funcionam e extrai do teu sangue toda a impureza e você está saudável. Levantou hoje, festejou esta noite, está feliz, dá glória a Deus, porque isto é provimento de Deus na tua vida. E nós estamos aqui, irmãos, o que nada tem, o pobre, o necessitado, mas ele pode dizer, ou deve dizer como disse Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então hoje o Senhor manda esta palavra, irmãos, ditas pelo Senhor Jesus. Só recomendou uma coisa, para que tudo isto funcione, só deixou uma recomendação assim, olha, vocês decidam, hein? Porque vocês têm capacidade de aceitar uma coisa ou outra, vocês têm o livre-arbítrio, vocês escolhem o que quiserem. Se vocês quiserem servir a Mamon, irmãos, é as riquezas desta vida, vocês vão servir e vão deixar de servir a mim. Mas se vocês quiserem me servir a mim, aquilo que é necessário à vossa vida, meu Pai tudo provê. Então aqui nesta manhã, irmãos, nós queremos crer que ainda com as nossas dificuldades, falta de fé, falta muitas vezes de condição para compreender a vontade de Deus, mas há dentro de nós um pouco de desejo de agradar a Deus mais do que agradar o mundo. Porque se fosse para agradar o mundo, não estaríamos aqui. Se fosse para agradar as coisas desta vida, por que teríamos vindo aqui nesta manhã? Num dia que fomos dormir tudo de madrugada e agora viemos correndo com sono para ouvir a palavra. Por quê? Porque você tem dentro de ti uma porção grande de amor, à graça, ao Filho de Deus. Então a palavra é esta: Deus tudo proverá na nossa vida, irmão. Glória ao nome do Senhor. E não só na vida terrena, não, muito mais na nossa vida espiritual. Porque se nós agora que cremos no Senhor Jesus, estamos nesta bendita graça, nós sabemos que para viver nela, precisamos estar alimentados por aquilo que vem do alto. Nós não alimentamos com as comidas desta terra a nossa vida espiritual. Ela é alimentada através da palavra. E a palavra é a palavra da revelação. Não é a palavra do discurso pelo estudo, porque poderemos pegar este livro sagrado, santo, e fazer nesta madrugada, ou nos dias passados, uma preparação de um discurso aqui bem feito, para que as pessoas ouvindo dizem: oh meu Deus, que conhecimento, que sabedoria tem este homem, que coisa linda. Mas fica na coisa linda e não edifica. Mas a palavra da revelação, ela vem pelo Espírito Santo, e ouvindo a palavra pelo Espírito Santo, ela entra dentro de nós, irmãos, e produz em nós aquilo para o qual ela é enviada. E a palavra enviada nesta manhã é esta: que a benção de Deus estará na nossa vida, não só este ano, mas durante a nossa existência. Saiamos daqui na certeza que Deus tudo proverá, primeiramente na vida espiritual. Se está alguém aqui espiritualmente tão dependente e vendo: Senhor, eu tenho dificuldade de te agradar, eu gostaria de ser integralmente voltado para te servir, mas as coisas daqui da vida terrena me prendem, me levam à minha comunhão, não gosto de orar muito, não gosto de ter comunhão, nem tenho tempo, só penso nas coisas dessa vida, mas gostaria de ter condição de meditar na tua palavra, considerar a grandeza da tua obra, a imensidão do teu amor que fizestes para comigo, mas não consigo, nem quando eu vou pensar eu durmo, a canseira me toma. Então faça alguma coisa por mim, Senhor. Receba então pelo teu pedido, pela tua comunhão, poder para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e que o poder das trevas não te tome, mas o poder de Deus te encha nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos,
Pelo que se vê, a gente vai pregando a palavra e vamos percebendo a direção que o Senhor está tomando. Uma hora de um lado, outra hora de outro, mas a direção é esta: bênção como chuva se derramarão sobre os fiéis. Mas não pensemos nas bênçãos terrenas e palpáveis com as mãos. Pense numa bênção que a tua alma regozije, o teu inimigo fique irritado contigo, porque vê que você é uma moça fiel e bendita de Deus, um homem fiel, bendito de Deus. Ele não suporta isto, mas Deus te diz que te guardará todos os dias da tua vida. Bendito seja o Senhor. O trabalho do nosso adversário, irmãos, é nos empobrecer e puxar para o lado dele, porque a terra é assim. Como somos terrenos, tudo que é da terra atrai a terra, tem o seu magnetismo e atrai tudo para si. Até o nosso corpo é atraído para ela, quando só está longe dela enquanto está vivo. Saiu a vida, pronto, a terra venceu, ela vai levar embora. Pode sepultar direto no chão, num buraco, ou pode pôr num túmulo, mas é tudo da terra e fica tudo aí. Riqueza que a pessoa junta não dá para levar. Ninguém põe no caixão os dólares, o ouro que ganhou, as pedras preciosas, fica para outro. Ajuntou a vida inteira, de repente deu um infarto, ele era tão rico, ficou a esposa com aquela imensidão de dinheiro para gastar à vontade agora, e até arrumar um outro marido para viver o resto dos dias que tem. Igualmente também, quando a mulher, ela tem muito e o marido fica esperando, aí o dia que ela vai embora, ele pega aquela riqueza, a herança dela, e vai viver. Era uma fazenda, um sítio, era dinheiro no banco, agora ele vai gozar os dias que lhe restam na terra. Mas esta riqueza que o Senhor quer nos dar nesta manhã, ladrão não rouba, traça não rói, a ferrugem não consome, e se a comunhão deve, irmãos. Veja o que aconteceu com os discípulos em Jerusalém, reunidos em paz no mesmo lugar, esperando algum dia ele vai passar. Ele prometeu. Já faz muitos dias que nós estamos reunindo aqui, e ficaram ali falando nas coisas de Deus, cantando. De repente, irmãos, um vento veemente, impetuoso, entrou pela janela, pela porta, encheu aquela casa, e línguas como se fossem de fogo começaram a cair, tomou todo mundo. Era o Espírito de Deus. Primeira vez aconteceu com toda a existência do ser humano. Nunca havia descido o Espírito de Deus abundantemente como aconteceu de forma coletiva. Desceu o Espírito Santo, encheu aquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Cantamos este hino agora, a mesma coisa. E também cantando, também foi dito que aqueles que também esperassem no Senhor, Ele também poderia fazer o mesmo. Ora, nós viemos aqui, irmão, se nem todos vieram nesta mesma intenção de buscar riquezas do alto, a grande maioria temos certeza que veio aqui buscar. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe nesta manhã, irmãos, este grupo que está aqui ouvindo, e por esse mundo afora, onde tiver ou estiver um pequenino do Senhor, nesta mesma comunhão, não passe por lá também o Espírito de Deus. Ele deu uma garantia de sucesso, de bem-aventurança nesta graça. Ele deu uma alegria de cantar, de servir a Deus, superior às tristezas deste tempo presente, que não são para comparar com a glória que pode ser revelada um pouquinho nesta manhã. Comunhão, irmãos, que pode Deus manifestar a glória aqui. Santo é o Senhor. Quem veio desiludido, sem esperança, receba agora a esperança de um Deus que te ama. Deus seja louvado.